Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Aproveitando esse tempo de quarentena, que estou preso aqui na minha casa, eu vou aproveitar esse período e vou fazer alguns vídeos sobre temas jurídicos para vocês. Aproveitando que eu fico a maior parte do meu dia aqui no estúdio, gravando aulas, eu também vou gravar alguns vídeos para você, que me acompanha nas redes sociais. Bem, o primeiro tema que eu queria falar com vocês tem a ver com uma postagem que eu fiz agora recentemente nas redes sociais e que causou uma enorme repercussão. Os limites ou não da nomeação e exoneração de ministros. Esse é o tema do vídeo de hoje. Nomeação e exoneração de ministros. Bem, esse tema está previsto lá na Constituição Federal, que, segundo o artigo 84, inciso 1º, o presidente da República, ele tem a atribuição, ele tem a competência para exonerar e nomear livremente ministros de Estado. Bem, segundo a Constituição, quais são os requisitos para ser ministro? Os requisitos são muito poucos previstos na Constituição, lá no artigo 86 e 87. Bem, para ser ministro de Estado tem que ser brasileiro, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. O único ministro que tem que ser brasileiro nato é o ministro da Defesa. Tirando esse ministro da Defesa, todos os outros podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Então, tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, tem que ter mais de 21 anos e tem que estar no gozo dos seus direitos políticos. Esses são os 3 requisitos para ser ministro de Estado. Então, de acordo com esses 3 requisitos, o presidente da República pode nomear quaisquer pessoas que preencham esses requisitos, pode nomear e exonerar livremente os ministros. Tudo bem? Agora a pergunta, esse poder que o presidente tem para nomear e exonerar ministros é absoluto? Bem, aí é que entra o nosso ponto de vista. Nós entendemos que não. Nenhum poder dos nossos mandatários é absoluto, já que, afinal, vivemos numa república, que no latim é res publica. Então, o administrador, ele tem que se pautar por aqueles princípios que regem a administração pública. Bem, e com base nisso temos algumas observações. Observação número 1. Não é possível que o ato de nomeação e exoneração de ministros fira a lei. Por isso nós entendemos que se houver desvio de finalidade, o ato de nomeação ou exoneração é nulo. Bem, eu vou te dar um exemplo. Aliás, eu já falei sobre isso nas redes sociais em 2016. 4 anos atrás eu falei disso. Foi naquele ano em que a ex-presidente Dilma Rousseff tentou nomear o ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O que eu defendi naquele momento? Que as provas, os fatos indicavam que a nomeação de Lula como ministro tinha um propósito principal. Qual era? Dar ao ex-presidente Lula a competência por prerrogativa de função. Tirar o processo que tramitava contra ele lá da primeira instância e levar até o STF, pois a jurisprudência naquele momento permitia. Por isso, diante daquele claro desvio de finalidade, eu defendi em 2016. Essa nomeação é nula. E, de fato, o STF, de forma liminar, num voto do ministro Gilmar Mendes, suspendeu aquela nomeação. Eu defendi agora recentemente numa postagem que, de acordo com os fatos, uma exoneração do atual ministro da Saúde seria nula pelo mesmo motivo. É que o presidente Bolsonaro, em algumas entrevistas, disse, e sobretudo na Jovem Pan, de que não está satisfeito com a postura do ministro, que está sendo insubordinado, não está sendo humilde. Bem, uma nomeação por razões políticas, a pretexto de prestigiar as eleições de 2022, me parece ser desvio de finalidade também. Porque não só por esse motivo, mas por um princípio famoso, o princípio da proporcionalidade, que tem 2 aspectos, né? O princípio da proporcionalidade, ele tem um primeiro aspecto, que é a proibição do excesso. Uber maß Verbot, como se diz no alemão.
Mas também tem a proibição da proteção insuficiente. O Estado ele tem o dever de proteger minimamente o direito das pessoas. E retirar agora, nesse contexto, o ministro da Saúde, que vem cumprindo as diretrizes da OMS, me parece violar esse aspecto do princípio. Então, ponto número 1. A nomeação e exoneração dos ministros de Estado não é uma carta em branco ao chefe do Poder Executivo, não pode ele praticar desvios de finalidade. Mas tem uma outra coisa também, sabe? Desde a primeira edição do meu livro, do meu curso de Direito Constitucional, eu defendo também aqui, quando eu falo de Poder Executivo, eu defendo uma nova interpretação desse artigo 87 da Constituição. Porque, veja, no Brasil, tradicionalmente, pessoas são nomeadas e exoneradas como ministros muitas vezes sem ter capacidade técnica para isso. Eu dou um exemplo aí da ex-presidente Dilma, aliás, falei muito disso em palestras. A ex-presidente Dilma, ela chegou a nomear como ministro dos esportes um pastor. Pastor, Flávio? Por quê? É que, na verdade, na época, o Ministério dos Esportes era meio que responsabilidade do Partido Cristão. E no Partido Cristão, quase todos eram pastores. Ela nomeou um pastor ministro do esporte. Nada contra o fato de ser pastor, podia ser padre, podia ser rabino, não interessa. Mas nomeou-se um pastor como ministro dos esportes. Pessoal, na cerimônia de posse, você tem até o vídeo no YouTube. Na cerimônia de posse, o pastor disse assim, olha, obrigado, presidente Dilma, pela nomeação, mas eu não sei nada de esporte. Eu não sei nada de esporte. Bem, eu defendo no meu livro que, com base no princípio da eficiência, eu não tirei ele da minha cabeça. Ele está na Constituição, ele está no artigo 37. Diante do princípio da eficiência, para nomear um ministro de Estado, esse ministro tem que ter um mínimo de conhecimento da sua pasta. Tem que ter um mínimo de conhecimento da sua pasta, não é? Você já imaginou se o nosso ministro da Saúde não fosse técnico? Não tivesse conhecimento técnico? Que terrível seria a situação brasileira, que terrível seria a perspectiva? Então, pois bem, entendo que, para ser ministro de Estado, existe um requisito implícito na Constituição, que é com base no princípio da eficiência, tem que ter uma capacidade técnica mínima. Não estou dizendo que tem que ser o maior especialista da área. Claro que não. Se eu dissesse isso, eu estaria tirando a liberdade do presidente da República. Então não precisa ser o maior especialista da área, mas tem que ter conhecimento técnico ou na administração, ou conhecimento técnico da sua pasta. Um dos dois. Ou conhecimento da área da saúde, ou conhecimento na administração pública. Lembro, por exemplo, que já foi ministro da Saúde do presidente Fernando Henrique, José Serra. Bem, José Serra é político, ele não é médico, talvez seja hipocondríaco, né? Mas não é médico. Mas foi um bom ministro da Saúde, foi na época dos remédios genéricos, não sei se você se lembra disso. Tinha conhecimento de administração pública. Entendo que também há um outro requisito também, implícito na moralidade dos atos administrativos. Eu entendo que, para ser nomeado ministro, não é possível que a pessoa seja processada, esteja sendo processada por crimes contra a administração pública. Porque, veja, como nomear um ministro de Estado uma pessoa que está sendo processada criminalmente por crimes contra a administração? Você vai me dizer, Flávio, mas e a separação dos poderes, Flávio? Flávio, mas e a independência que o Poder Executivo tem? Veja, coloquemos numa balança, e o direito é sempre a justiça no caso concreto, de um lado a separação dos poderes, de outro lado a moralidade, num país em que já sofreu tantos anos, tantas décadas, tantos séculos de profunda corrupção. Então, portanto, eu dou de fato uma interpretação ao artigo 87 um pouco diferente daquela posição tradicional, que muitos dizem não, cabe ao presidente nomear e exonerar livremente quem ele quiser. Bem, essa interpretação já deu ensejo a nomeações absurdas. Por exemplo, Michel Temer nomeou Moreira Franco como ministro de Estado e foi uma nomeação flagrantemente para tirar Moreira Franco da primeira instância. Então veja, essa posição tradicional que nós estudamos na faculdade, de que o presidente pode nomear e exonerar quem ele quiser,
Não é possível nenhuma interferência do Poder Judiciário nessa sua nomeação? Me parece que é uma interpretação antiga, incompatível com o direito que nós de fato precisamos. Então eu entendo que há limites nessa nomeação. Vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda, não é? Que nesse semestre agora, todos os direitos autorais do meu livro, Curso de Direito Constitucional, todos estão sendo revertidos para obras de caridade. Abri mão de todos os direitos autorais. Então, semanalmente, estou enviando cestas básicas para lugares diferentes do Brasil, para obras assistenciais em todo o Brasil. E quem me ajuda é você. As primeiras 20 cestas básicas foram para o Recife, uma obra do pastor Samuel Câmara, que eu conheci aqui na internet. Pastor Samuel, parabéns pelo seu trabalho. Ele que fechou a sua igreja em respeito aos seus fiéis, mas continua distribuindo cestas básicas para os que mais precisam. E aí agora, recentemente, mandei 10 cestas básicas para Santana do Ipanema, no interior do Alagoas. É uma cidade que infelizmente foi vítima de enchentes e centenas de pessoas desabrigadas em plena pandemia. Você pode também ajudar adquirindo o meu livro Curso de Direito Constitucional em qualquer livraria do mercado. Você só basta me mandar um e-mail para falecom@professorflaviomartins.com.br avisando da sua compra para que eu possa pegar os direitos autorais, converter em cesta básica e mandar para todo o Brasil. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo, hein? Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.